Os 2 ladrões tinham sido condenados já havia mais tempo à morte na cruz, mas a execução fora adiada para esse dia a pedido dos sumos sacerdotes, porque queriam ultrajar Jesus, crucificando-o entre assassinos ordinários. As cruzes dos ladrões já estavam ao lado deles no chão, trazidas pelos ajudantes dos algozes. A cruz de Nosso Senhor ainda não estava lá, provavelmente porque a sentença ainda não fora pronunciada. A Santíssima Virgem, que se tinha afastado depois da apresentação de Jesus por Pilatos e da gritaria sanguinária dos judeus, abriu caminho, em companhia de algumas mulheres, por entre a multidão e aproximou-se do tribunal para ouvir a sentença de morte proferida contra seu Filho e Deus. Jesus estava nos degraus da escada diante de Pilatos, rodeado de esbirros, e os inimigos lançavam-lhe olhares cheios de ódio e escárnio. Um toque de trombeta ordenou silêncio, e Pilatos pronunciou, com a raiva de um covarde, a sentença de morte contra o Salvador. Senti-me sufocada de indignação diante de tanta baixeza e duplicidade. O aspecto desse celerado arrogante, o triunfo e o ódio sanguinário dos príncipes dos sacerdotes, satisfeitos após tantos esforços fatigantes, o estado lastimoso e os sofrimentos do pacientíssimo Salvador, a indizível angústia e os tormentos da Mãe Santíssima e das Santas Mulheres, a sanhosa avidez com que os judeus esperavam a morte da presa, o frio orgulho dos soldados e minha visão das horrendas figuras diabólicas entre a multidão do povo, tudo isso me tinha aniquilado completamente. E percebi que eu devia estar no lugar de Jesus, meu querido esposo. Então a sentença seria justa. Eu estava tão dilacerada pela dor que não me lembro mais da ordem exata das coisas. Vou contar mais ou menos o que me lembro. Pilatos começou por um longo preâmbulo em que se referiu com os mais pomposos títulos ao imperador Cláudio Tibério. Depois expôs a acusação contra Jesus, que fora condenado à morte pelos sumos sacerdotes e cuja crucificação tinha sido unanimemente exigida pelo povo, por ser um rebelde, perturbador da paz pública, violador da lei judaica, por se fazer chamar Filho de Deus e Rei dos judeus. Quando, porém, acrescentou ainda que achava essa sentença justa, ele, que por várias horas continuara a declarar Jesus inocente, quase não pude conter-me mais à vista desse homem infame e mentiroso. Ele disse ainda: por isso condeno Jesus Nazareno, Rei dos judeus, a ser pregado na cruz. Depois deu ordem aos algozes que fossem buscar a cruz. Também me lembro, mas não tenho plena certeza, que ele quebrou uma vara comprida, cuja metade era visível, e lançou os pedaços aos pés de Jesus. A essas palavras, a mãe de Jesus caiu por terra sem sentidos e como morta. Agora então estava decidida, era certa a morte de seu santíssimo e amantíssimo Filho e Salvador. Morte horrível, dolorosa, ignominiosa. As companheiras e João levaram-na para fora da multidão, para que aqueles homens cegos de coração não pecassem, insultando a dolorosa mãe do Salvador. Mas Maria não podia deixar de seguir o caminho da paixão de Jesus. As companheiras viram-se obrigadas a levá-la outra vez de lugar em lugar, pois o culto misterioso de unir-se-lhe nos sofrimentos impelia a Santíssima Mãe a oferecer o sacrifício de suas lágrimas em todos os lugares onde o Redentor, seu Filho, sofrera pelos pecados dos homens, seus irmãos.
E assim a Mãe do Senhor consagrou com as lágrimas todos esses santos lugares e tomou posse deles para a futura veneração pela Igreja, Mãe de todos nós, como Jacó erigiu uma pedra e, ungindo-a com óleo, consagrou-a em memória da promissão que ali recebera.